Meu nome é Helena Duarte, e por muito tempo achei que o silêncio era sinônimo de força. Cresci acreditando que engolir o choro e seguir em frente era a única forma de sobreviver. No pequeno bairro onde vivi minha infância, entre ruas de terra batida e casas de madeira, aprendi cedo que o mundo não parava para ouvir ninguém, especialmente meninas como eu. Meu pai passava os dias debaixo de carros, coberto de graxa, e minha mãe, costurando até tarde, respirava o cheiro de linha e tecido como se aquilo fosse ar. Eu os observava, e dentro de mim nascia um tipo de revolta calma. Queria mais do que aquilo. Queria ser vista, lembrada, respeitada. Enquanto as meninas da minha idade sonhavam com vestidos de noiva, eu sonhava com tribunais, livros e uma mesa com meu nome escrito em uma placa dourada. Eu estudava sozinha, à luz amarelada de uma lâmpada fraca, repetindo em voz alta cada artigo de lei que conseguia decorar. Não havia dinheiro para cursinho, muito menos para luxos. Às vezes, minha mãe deixava o próprio jantar de lado só para que eu pudesse comprar mais um livro. E quando o sono me vencia, ela dizia, com aquele tom doce e firme que só as mães têm: "Você vai longe, Helena. O mundo ainda vai te ouvir." Mas o mundo não ouviu. Pelo menos, não no começo. Entrei na faculdade de Direito com uma bolsa integral e um medo terrível de fracassar. Lembro da primeira semana, olhares de cima a baixo, risadinhas quando eu falava com meu sotaque do interior, e professores que pareciam surpresos por eu entender de Constituição. Eu fingia não ligar, mas cada gesto me atravessava. "Você não pertence aqui", diziam os olhares. E eu respondia, em silêncio, que pertencia sim, e que ninguém me tiraria dali. Trabalhei durante o dia, fui secretária, garçonete, revisora. À noite, frequentava as aulas quase dormindo, o corpo pedindo descanso, mas a mente insistindo. Quando peguei o diploma nas mãos, chorei sozinha, no banheiro da faculdade. Ninguém me aplaudiu, não houve festa, nem flores. Mas havia algo dentro de mim, um orgulho tão grande que mal cabia no peito. Nos anos seguintes, montei meu próprio escritório. Pequeno, abafado, com uma mesa emprestada e uma cadeira velha, mas era meu. Atendi clientes que duvidavam de mim, homens que perguntavam se eu tinha certeza do que estava fazendo, colegas que achavam graça por eu ainda não usar salto alto ou maquiagem pesada. Eu apenas sorria, respondendo com trabalho, com resultados. A cada vitória, uma parte de mim se erguia. A cada humilhação, uma nova camada de resistência nascia. Mas havia um vazio. A solidão do sucesso é um tipo de silêncio que ninguém comenta. Eu voltava para casa exausta, cercada por conquistas que não abraçavam. Sentava no sofá e ligava a televisão só para ouvir alguma voz além da minha. Às vezes, imaginava como seria ter alguém para dividir a rotina, para dizer, "Você conseguiu", e me ouvir em silêncio, sem julgamento. No fundo, eu queria amor, não aquele amor de novelas, mas o tipo que acalma a alma. Queria alguém que olhasse para mim e enxergasse mais do que uma mulher forte. Queria ser cuidada, mesmo que por um instante. Foi nessa época que comecei a frequentar eventos de advocacia. Eu ia sempre sozinha, com um vestido simples e o cabelo preso, tentando parecer confiante mesmo quando sentia o oposto. E foi em um desses eventos que tudo começou a mudar. Lembro de ter derrubado acidentalmente uma taça de vinho branco na mesa ao lado. Uma voz masculina riu, mas não com deboche, era um riso leve, quase gentil. "Acho que é o vinho que está nervoso, não você." Quando levantei o olhar, o vi pela primeira vez. Ele sorria como quem sabia o que fazia. Bonito, seguro, o tipo de homem que parecia acostumado a ser ouvido. "Arthur Vasconcelos", ele se apresentou, estendendo a mão. E eu, sem entender porquê, senti um arrepio estranho, uma mistura de curiosidade e perigo. Conversamos por horas naquela noite. Ele dizia coisas que me faziam rir, elogiava meu trabalho, e olhava para mim como se eu fosse a única mulher naquele salão. Pela primeira vez em anos, senti que alguém realmente me via. Naquele instante, não havia passado, nem cicatrizes, nem o peso dos olhares de desprezo que carreguei por tanto tempo. Havia apenas aquele sorriso, aquela voz e a sensação de que, finalmente, eu podia descansar.
Mal sabia eu que aquele seria o começo do fim, o ponto onde o amor e a cegueira andariam de mãos dadas, e onde a mulher que sempre quis ser vista acabaria, por um tempo, esquecendo de enxergar a si mesma. Arthur entrou na minha vida como quem acende uma luz em um cômodo esquecido. Eu ainda lembro da primeira vez que ele me ligou. A voz dele tinha algo hipnótico, um tom firme, calmo, com uma autoconfiança que fazia qualquer pessoa acreditar em cada palavra que dizia. Helena, foi um prazer conhecê-la. Acho que você me deve um jantar, já que o vinho se assustou com a sua presença. Ele disse aquilo com uma leve risada, e eu ri junto, mesmo sem querer. Fazia tempo que ninguém me fazia rir assim. Nos dias seguintes, as mensagens dele se tornaram parte da minha rotina. Ele parecia saber o que dizer e quando dizer. Me mandava bom dia antes de eu sair de casa, perguntava sobre meu trabalho, elogiava a maneira como eu falava com o olhar. Ele dizia que eu era diferente, e eu acreditava. Quando nos vimos pela segunda vez em um café do centro, ele chegou com flores, não as vermelhas e clichês, mas lírios brancos, as mesmas que minha mãe gostava. Achei que combinavam com você, disse, e naquele instante, o mundo pareceu menos duro. Arthur era o tipo de homem que fazia tudo parecer fácil. Tinha respostas para tudo, histórias interessantes e um charme que não era forçado. Falava sobre viagens, livros, e sobre como acreditava em mulheres fortes. Eu, que sempre precisei ser resistente, me derreti ao ouvir isso. Você é uma mulher rara, Helena. Forte, mas doce. É o tipo de pessoa que o destino coloca na vida da gente uma vez só. Naquele momento, eu quis acreditar que ele era o destino de que minha mãe falava, aquele que chega quando a gente para de procurar. Em poucos meses, eu já não imaginava meus dias sem ele. Passávamos as noites conversando sobre planos, rindo até tarde, sonhando com uma vida juntos. Arthur me fazia sentir vista, desejada, protegida. Ele me levava a restaurantes, me abria a porta do carro, e me olhava como se eu fosse o centro do universo. Quando ele me pediu em casamento, ajoelhado, com um olhar cheio de ternura, eu senti que o ciclo da minha vida finalmente se fechava, do sacrifício à recompensa, da solidão ao amor. Nos primeiros meses de casada, vivi uma felicidade quase infantil. Eu me sentia livre. A casa era pequena, mas tinha cheiro de novo e de promessas. Arthur cozinhava, me esperava com vinho e me chamava de meu orgulho. Você é a mulher mais admirável que eu conheço, ele dizia, e eu acreditava em cada sílaba. Às vezes, eu observava dormindo, e me perguntava o que eu tinha feito para merecer alguém tão bom. Mas o encanto, percebi depois, é um tipo de magia que dura enquanto você não enxerga os fios. A primeira rachadura apareceu de forma sutil, quase imperceptível. Numa tarde, eu estava arrumando a papelada do escritório quando Arthur apareceu com o rosto tenso. Você precisa relaxar um pouco, Helena. Você trabalha demais. Eu sorri, achando que era preocupação. Mas o tom dele mudou. Parece que o escritório é mais importante que o nosso casamento. Aquilo me desarmou. Eu expliquei que estava apenas terminando um contrato, mas ele suspirou e murmurou: você devia deixar essas coisas para mim. Eu sou o homem aqui. Foi só uma frase, mas soou como um alerta. Uma parte de mim quis ignorar, acreditar que era apenas insegurança. Eu o abracei e disse: você é o homem da minha vida, Arthur. Ele sorriu, e, por um instante, aquele olhar gentil voltou. Os meses seguintes foram uma dança silenciosa entre amor e desconforto. Ele começou a fazer comentários sobre minhas roupas. Por que esse vestido justo? Não precisa mostrar tanto. Às vezes, sobre o meu trabalho, você devia pegar menos casos. Deixa que eu administro as finanças, você já faz demais. E havia também as piadas, pequenas, mas afiadas. Cuidado, amor, senão o sucesso sobe a cabeça. Essas frases, que antes eu deixava passar, começaram a se acumular dentro de mim. Ainda assim, eu continuava sorrindo, tentando manter o brilho dos primeiros dias. Eu acreditava que todo relacionamento tinha fases difíceis, que o amor exigia paciência. Mas a verdade é que eu já começava a sentir falta de mim.
Arthur queria me moldar, e eu, cega pelo afeto, deixava. Parei de sair com amigas, deixei de visitar meus pais com frequência. Quando minha mãe perguntou se eu estava bem, eu menti. Estou feliz, mãe. Ele é bom para mim. Eu dizia isso com a voz firme, mas meu peito pesava. Numa noite de sexta-feira, voltamos de um jantar com os colegas dele. Lá, entre risadas, ele contou uma piada sobre mulheres no trabalho e, em seguida, me olhou com aquele sorriso de quem se acha espirituoso. Brincadeira, amor. Você sabe que é diferente. Eu ri, mas por dentro senti o mesmo frio que senti quando me olhavam de cima na faculdade. Só que agora, vinha do homem que dizia me amar. Naquela noite, quando cheguei em casa e me olhei no espelho, percebi algo estranho. O reflexo não parecia o meu. O olhar estava mais apagado, os ombros mais curvados, e o sorriso já não era meu. Arthur dormia profundamente, tranquilo, como se nada tivesse acontecido. E eu fiquei ali, parada, observando o rosto dele, tentando entender onde estava aquele homem que um dia me fez acreditar que o amor era refúgio. Você é diferente, ele dizia. Mas talvez o diferente fosse ele, e eu é que ainda não tinha percebido. Dizem que o amor morre em silêncio, mas o meu morreu afogado em sarcasmo. Não houve gritos, nem traições escancaradas, apenas um desgaste lento, como a maré que, pouco a pouco, leva embora o castelo que você construiu na areia acreditando que ele seria eterno. Com o passar dos meses, o homem que antes me fazia rir passou a medir cada uma das minhas palavras. O olhar de admiração virou um olhar de crítica, e o cuidado se transformou em controle. Eu não percebi de imediato. O amor é uma lente distorcida, a gente enxerga o que quer e ignora o que corta. Arthur havia aberto uma pequena empresa de importação com o dinheiro que eu emprestei. Ele dizia que era só o começo de algo grande, que logo não precisaríamos mais do meu escritório. Eu acreditei, porque amar também é querer acreditar. Durante um tempo, ele fingiu que as coisas iam bem. Saía cedo, voltava tarde, sempre com um sorriso confiante e uma nova ideia milagrosa. Mas os meses foram passando, e os números não batiam. As contas começaram a chegar, os pagamentos atrasaram, e o sorriso dele foi desaparecendo. Um dia, enquanto eu revisava um contrato, ele atirou a pasta sobre a mesa. Você não entende nada de negócios, Helena. Acha que advogar é o mesmo que empreender? Eu não preciso da sua opinião. A voz dele ecoou como um estalo dentro de mim. Eu me calei. Não porque concordasse, mas porque percebi que discutir seria inútil. Ele não queria uma esposa, queria uma plateia. Com o tempo, ele desistiu da empresa, mas não do orgulho. Começou a passar os dias em casa, assistindo televisão, reclamando do governo, dos clientes, do tempo. Quando eu voltava do trabalho, cansada, ele fazia comentários que pareciam inocentes, mas doíam como punhais. Não precisa trabalhar tanto, amor, eu gosto de mulher que cuida do lar. Ou então, essas suas roupas de executiva, parecem uma armadura. Eu fingia não ouvir. Preparava o jantar, tentava manter a calma. Às vezes, ele me olhava com uma mistura de inveja e desprezo. Você se acha melhor do que eu agora, não é? Eu negava, mas era inútil, na cabeça dele, minha força era uma afronta. Foi nesse período que percebi que o amor pode se transformar em competição. Ele contava piadas às minhas custas quando tínhamos visitas. A Helena é quem manda aqui, eu só obedeço. Até para rir, tenho que pedir autorização. Todos riam, e eu fingia rir também. Mas por dentro, uma parte de mim começava a murchar. Comecei a evitar olhá-lo nos olhos, porque cada olhar era um lembrete do que tínhamos perdido. O carinho desapareceu. As conversas se tornaram breves, secas. Dormíamos na mesma cama, mas havia quilômetros entre nós. Às vezes, eu acordava no meio da noite e ficava observando o teto, tentando entender onde exatamente tudo começou a ruir. Ele parou de procurar emprego, dizendo que estava esperando o momento certo. O momento nunca chegou.
E enquanto isso, eu pagava as contas, a casa, as compras, os jantares, e ainda ouvia que gastava demais com besteira. Houve uma noite em que, voltando de uma reunião, encontrei a casa em silêncio. Arthur estava no sofá, olhando o celular. Quando perguntei se estava tudo bem, ele respondeu sem olhar para mim: tudo. Só não sei até quando vou aguentar viver com uma mulher que me faz sentir pequeno. Aquelas palavras ficaram presas no ar, densas como fumaça. Eu quis responder, mas percebi que ele estava certo em uma coisa: ele se sentia pequeno. Só não era culpa minha. Aos poucos, parei de tentar. O amor que eu tinha por ele começou a se transformar em pena, e depois em indiferença. Ainda assim, eu continuava lá, porque sair significava admitir o fracasso. E eu nunca aprendi a desistir. Em público, éramos o casal perfeito. Nas redes sociais, sorrisos, viagens, brindes. Ninguém via o silêncio das manhãs, nem o olhar vazio durante os jantares. Às vezes, eu me via de fora, como uma personagem dentro de uma história que não era mais minha. Certa vez, uma amiga perguntou se eu era feliz. Eu menti. Disse que sim, que Arthur estava passando por uma fase difícil, que tudo se ajeitaria. Mas quando ela se afastou, eu senti algo apertar dentro de mim, um grito preso que eu já não conseguia mais soltar. Naquela noite, me olhei no espelho e percebi que o brilho dos meus olhos havia sumido. O rosto ainda era o mesmo, mas a mulher refletida ali, aquela mulher parecia cansada de existir. Foi então que uma frase, dita por minha mãe anos atrás, ecoou na minha cabeça: filha, amor não é peso. Se está te cansando, é porque alguém está te fazendo carregar sozinha. Eu encostei as mãos no espelho e sussurrei para mim mesma: eu não vou continuar carregando isso. Mas o curioso é que, às vezes, antes de deixar algo morrer, a vida faz questão de ver até onde você aguenta. Eu ainda não sabia, mas a humilhação que viria a seguir seria o golpe final, e o ponto exato onde a mulher invisível começaria a despertar. Tudo começou numa manhã comum, daquelas que parecem iguais a todas as outras, mas, por algum motivo, acabam marcando o resto da sua vida. Eu estava na cozinha, ainda com a roupa de dormir, o cheiro de café fresco se espalhando pela casa. Arthur entrou com o rosto fechado, resmungando algo sobre uma conta atrasada. Não olhou para mim, apenas abriu a geladeira e pegou o leite. Você gasta como se o dinheiro caísse do céu, Helena. Não respondi. Há tempos eu havia aprendido que o silêncio era o único escudo que me restava. Mas, naquele instante, algo em mim se moveu. Foi um estalo discreto, uma espécie de cansaço antigo que, finalmente, se transformava em coragem. Eu observei de longe, e, pela primeira vez, não senti culpa. Senti indiferença. Depois que ele saiu, sentei à mesa e olhei para a caneca de café. O vapor subia devagar, e eu pensei em como minha vida tinha se tornado igual àquela fumaça: existia, mas se desfazia antes de ter forma. Eu tinha medo de admitir, mas não amava mais aquele homem. O que eu sentia era uma mistura de pena e costume. E a pior prisão é a que você mesma ajuda a manter, dia após dia, por medo de recomeçar. Foi naquele dia que decidi que o medo não mandaria mais em mim. Passei as semanas seguintes observando tudo em silêncio, como quem estuda um inimigo antes da batalha. Cada palavra, cada olhar de desprezo, cada gesto arrogante dele, eu gravava tudo. Mas dessa vez, não para sofrer. Gravava para nunca mais esquecer o que me levou até ali. Procurei um advogado que era amigo de infância. Lembro de como minhas mãos tremiam quando entrei na sala dele. Você tem certeza, Helena? Ele perguntou, com um olhar sério. Divórcio é uma decisão pesada. Eu respirei fundo. Tenho. O que é pesado é continuar vivendo morta. Durante um mês inteiro, nos reunimos às escondidas. Reuni documentos, extratos, contratos, tudo o que eu precisava. Descobri que, legalmente, quase tudo estava em meu nome: casa, carro, investimentos, porque Arthur, orgulhoso, nunca quis que nada ficasse no nome de uma mulher. Ironia ou justiça divina, não sei. Mas foi a primeira vez em muito tempo que senti o destino do meu lado.
Enquanto isso, em casa, eu mudava. Ele percebeu. Um dia, me olhou com desconfiança e perguntou: "Você anda diferente." "O que é?" Eu sorri e respondi apenas: "Cansada." Mas, por dentro, o que eu senti era poder. Eu havia parado de implorar por migalhas de afeto. Não chorava mais quando ele me ignorava, não tremia quando levantava a voz. Era como se eu tivesse acordado de um longo transe. A dor ainda existia, mas agora ela tinha um propósito. Comecei a me cuidar novamente. Voltei a usar os vestidos que ele detestava, passei batom vermelho, e parei de pedir permissão para ser quem eu era. Quando ele me viu arrumada para um evento, perguntou, com aquele tom cínico: "Para quem é tudo isso?" Eu respondi calmamente: "Para mim." Ele riu, sem entender. Mas eu sabia, aquele riso era medo disfarçado. Arthur se alimentava da minha submissão, e quando ela acabou, ele começou a murchar. Tentou se impor, tentou reatar a ilusão de poder, mas o jogo havia mudado. Eu já não reagia. E quando o silêncio substitui o medo, o controle se quebra. Foi então que o convite para o jantar de Ano Novo da família dele chegou. Um evento que eu sempre temi. Todos os anos, a mesma encenação, parentes rindo alto, me olhando de cima, fazendo perguntas venenosas. E então, Helena, quando vai parar de trabalhar tanto? Ou Arthur é um homem de sorte, não é? Eu sempre sorria, escondendo o desconforto. Mas naquele ano, eu iria diferente. Eu já sabia que aquela seria a última vez que pisaria naquela casa como esposa. Passei a tarde preparando um envelope dourado, dentro, todos os papéis do divórcio, prontos para serem entregues. Assinei com mãos firmes e, pela primeira vez em muito tempo, senti o coração leve. Antes de sair, me olhei no espelho. Havia algo novo no meu reflexo, uma mistura de força e serenidade. A mulher cansada havia desaparecido. No lugar dela, havia alguém que não precisava mais provar nada para ninguém. Arthur me esperava na sala, impaciente. "Anda logo, Helena, não quero chegar atrasado." Eu apenas peguei minha bolsa e respondi, com um meio sorriso: "Dessa vez, não vai se esquecer dessa noite." Ele riu, sem entender o duplo sentido. E eu, por dentro, sabia que o destino já estava preparado para assistir à cena final. O amor havia terminado há muito tempo. Só faltava o ato público, o encerramento simbólico de uma história que começou com flores e terminaria com papéis. Enquanto o carro avançava pela estrada iluminada, senti o coração calmo, quase em paz. A dor não havia desaparecido, mas havia se transformado em algo mais poderoso: decisão. Eu não era mais a mulher que pedia para ser vista. Eu era a mulher que escolheria quando e como seria lembrada. A casa dos pais de Arthur sempre me pareceu um teatro. Tudo ali era calculado, o lustre de cristal brilhava mais do que o necessário, as taças de vinho tilintavam com falsos sorrisos, e as palavras eram escolhidas não para expressar afeto, mas para manter aparências. Naquela noite, o último dia do ano, a fachada estava ainda mais impecável. Luzes douradas cobriam o jardim, o cheiro de carne assada se misturava ao perfume doce das flores, e risadas exageradas ecoavam desde a varanda. Eu entrei com passos firmes, segurando um envelope dourado dentro da bolsa como quem carrega uma arma silenciosa. O som dos meus saltos no chão de mármore parecia me acompanhar em ritmo de contagem regressiva. Arthur caminhava à frente, com o peito estufado e o sorriso de sempre, aquele sorriso de homem que vive de encenações. "Olha só quem chegou!" exclamou a sogra, com sua voz aguda e fingida. "A nossa querida Helena. Continua trabalhando demais, não é?" Apertei o sorriso, aquele mesmo que eu havia treinado por anos. Trabalho nunca foi problema para mim. Ela riu, apertando minha mão com força. Claro, uma mulher prática, até demais. Os outros familiares se aproximaram, cada um com sua máscara social. Os homens falavam alto sobre negócios, carros e política, enquanto as mulheres cochichavam entre taças e joias reluzentes. Eu observava tudo em silêncio, como quem assiste à própria autópsia. Não sentia raiva, nem dor, apenas uma estranha serenidade.
Arthur, por sua vez, parecia no auge da performance. Ria alto, fazia piadas, contava histórias que misturavam verdades e mentiras, e me chamava de minha Helena, como se fosse dono do meu nome. Eu olhava e me perguntava quantas vezes aquele mesmo homem havia me diminuído em casa, quantas vezes havia apagado a minha voz e agora, diante de todos, me exibia como troféu. Durante o jantar, as conversas se tornaram mais barulhentas, o vinho mais farto e o fingimento mais visível. Arthur serviu sua própria taça até a borda, brindando a si mesmo. Ao sucesso e à família, disse, erguendo o copo. Todos repetiram o gesto. Eu também levantei o meu, mas, em silêncio, pensei, ao fim da farsa. Enquanto todos comiam, percebi os olhares, aqueles olhares de julgamento que eu já conhecia. Um dos primos dele cochichou algo sobre mulher que manda demais, e a cunhada riu, olhando diretamente para mim. Não me importei. Eu já não era parte daquela cena. Arthur, animado pelo álcool e pelo próprio ego, decidiu ser o centro da atenção. Levantou-se, limpou a garganta e chamou a todos. Tenho uma surpresa para encerrar este ano com chave de ouro. As conversas cessaram. Todos olharam para ele. Arthur caminhou até mim com um sorriso malicioso, tirando um pacote embrulhado em papel metálico de trás da cadeira. Helena, meu amor, este presente é para você. Por um instante, o salão inteiro pareceu prender o ar. Ele estendeu o embrulho, e eu, sem me mover, apenas observei. Os olhos dele brilhavam com aquela satisfação cruel de quem sabe que está prestes a ferir. Quando rasguei o papel, o que encontrei me fez soltar uma risada curta e seca. Era um carrinho de brinquedo de construção, amarelo, pequeno, barato. Ele segurou o riso e disse alto, para todos ouvirem, um transporte digno de gigantes como você. O salão explodiu em risadas. Risadas falsas, desconfortáveis, algumas até constrangidas. Eu fiquei em silêncio, olhando para o brinquedo nas minhas mãos. As luzes refletiam no plástico barato, e, por um segundo, vi o retrato exato do que o nosso casamento havia se tornado, uma farsa pintada de ouro. Arthur se aproximou, ainda sorrindo. Vamos, amor, não vai dizer nada? Achei que fosse gostar. Respirei fundo e o encarei. Gostei, sim. É um presente, inesquecível. Meu tom foi calmo, quase doce. Ele pareceu confuso, talvez esperando que eu chorasse, que me humilhasse, que lhe desse o espetáculo que ele queria. Mas eu permaneci ali, firme, como uma estátua de gelo. A sogra tentou aliviar o clima, batendo palmas e mudando de assunto. Os convidados voltaram às conversas, mas o ar já estava pesado. Arthur, incomodado com meu silêncio, voltou a sentar-se, bebendo de novo. Enquanto todos riam, eu me afastei um pouco da mesa, olhando pela janela. Do lado de fora, os fogos começavam a ser testados. O céu se enchia de cores, e o barulho abafava as vozes ao meu redor. Toquei discretamente na bolsa. O envelope ainda estava lá. Aquela seria a minha resposta. Não em palavras, mas em algo mais poderoso, a libertação. Voltei à mesa e me sentei com calma. Arthur me lançou um olhar curioso. Tá tudo bem, Helena? Ficou ofendida? Sorri. De jeito nenhum. Eu só acho que ainda não chegou a hora do meu presente. Ele riu, convencido de que ainda tinha o controle. Mas dentro de mim, algo já havia mudado para sempre. Eu não estava mais no jantar da família Vasconcelos. Eu estava em uma arena, e o espetáculo, dessa vez, seria meu. Enquanto os relógios se aproximavam da meia-noite e as pessoas se preparavam para brindar o novo ano, eu apenas esperava o momento certo. O momento de encerrar a peça, de apagar as luzes, e deixar o público ver quem realmente dirigia aquela história. E quando o ponteiro marcasse o último segundo daquele ano, Arthur descobriria que não era mais o ator principal. Era apenas o figurante do meu recomeço. O relógio da sala marcava quase meia-noite quando decidi que era hora. O som das conversas ecoava em ondas, misturado ao tilintar das taças e a risada forçada de Arthur, que ainda se gabava de seu pequeno espetáculo.
Eu observava à distância, cercado pelos parentes, os mesmos que há poucos minutos haviam rido do meu presente. Eles não sabiam, mas aquela seria a última vez que viriam aquela versão de mim, a mulher que suportava, que silenciava, que fingia não sentir. Levantei-me devagar, sentindo o peso do olhar de todos. O salão ficou mais silencioso do que eu esperava. Arthur me seguiu com os olhos, talvez esperando que eu finalmente reagisse ao seu ridículo teatrinho. Eu caminhei até o centro da sala, onde o brilho das luzes refletia no chão de mármore, e respirei fundo antes de falar. Arthur, comecei, com a voz calma, quase doce. Ele arqueou uma sobrancelha, curioso. Já que é uma noite de presentes, acho justo que você também receba o seu. As conversas cessaram. Um silêncio desconfortável se espalhou como névoa. Abri a bolsa e retirei o envelope dourado. As luzes se refletiram sobre ele, e por um instante, vi o reflexo do meu próprio rosto, sereno, seguro, liberto. Arthur riu, achando que eu tentava igualar o jogo. Ah, é mesmo? Agora fiquei curioso. O que minha gigante preparou para mim? Estendi o envelope em sua direção. Abre. Eu insisti em embrulhar com cuidado, é algo que preparei pessoalmente. Ele pegou o envelope, ainda rindo, e começou a abri-lo com as mãos trêmulas. O papel se desfez, revelando as folhas dentro. A primeira era uma carta assinada por mim. A segunda, um documento judicial. A terceira, um inventário. Aos poucos, o riso dele foi se dissolvendo. O salão estava em silêncio absoluto. Só se ouvia o som distante de fogos estourando do lado de fora. Isso é uma piada? Ele perguntou, a voz trêmula, o rosto ficando pálido. Não, respondi, firme. É o nosso divórcio. Tudo já está resolvido. O advogado entrou com o pedido ontem. Todos os bens, a casa, os investimentos, o carro, estão legalmente no meu nome. Você, não tem mais nada. Ele me olhou, atônito, como se esperasse que eu voltasse atrás. Mas eu continuei. Você sempre quis me ver pequena, Arthur. Sempre achou que me diminuir te fazia maior. Pois bem. Agora você vai viver exatamente do tamanho da sua arrogância. A sogra deixou a taça cair. O vidro estilhaçou no chão, ecoando pela sala. Os olhares dos convidados iam de mim para ele, assustados, surpresos, quase fascinados. Arthur tentou rir de novo, mas o som morreu na garganta. Você não pode fazer isso comigo. Posso, respondi com serenidade. E já fiz. Durante anos você tentou me apagar, e agora vai sentir o gosto do próprio silêncio. Hoje, o ano termina, e junto com ele, termina você na minha vida. Ele ficou imóvel por alguns segundos, como se não soubesse o que fazer. Depois, deu um passo à frente, o rosto tomado pela vergonha e pela raiva. Você planejou tudo isso? Olhei para ele e, pela primeira vez em muito tempo, senti compaixão. Não. Você planejou, Arthur. Cada humilhação, cada desprezo, cada palavra que usou para me ferir foi uma assinatura nesse papel. Eu só precisei colocar meu nome no fim. Os convidados começaram a cochichar. Alguns tentavam disfarçar o desconforto bebendo mais vinho. Outros desviavam o olhar, constrangidos. O brilho da festa havia morrido. Arthur apertava os papéis nas mãos, os dedos tremendo. Você está me destruindo na frente da minha família. Não, Arthur, corrigi, ainda calma. Você se destruiu sozinho. Eu só te entreguei o espelho. Por um momento, tudo pareceu congelar. Ele olhou ao redor, talvez esperando apoio, mas ninguém o defendeu. A máscara de homem bem-sucedido havia caído. Eu me virei e peguei o carrinho de brinquedo que ele havia me dado. Coloquei-o sobre a mesa, ao lado do envelope vazio, e disse: Você me deu isso para me humilhar, mas acabou me lembrando de algo importante: gigantes não cabem em carrinhos. Arthur ficou parado, sem reação. Os fogos de artifício começaram do lado de fora,
iluminando a janela com reflexos coloridos. Era meia-noite. O novo ano começava, e com ele, minha vida também. Caminhei até a porta, ouvindo o barulho dos fogos misturado ao som das conversas em choque. Antes de sair, olhei para trás uma última vez. Arthur estava curvado, com os papéis nas mãos, a vergonha estampada no rosto. A sogra me observava, muda, o olhar perdido entre raiva e espanto. Sorri de leve. Feliz Ano Novo! E então, saí. Do lado de fora, o céu se abria em cores. Cada explosão de luz me lembrava que o ciclo havia se encerrado. O vento da madrugada soprou em meu rosto, e pela primeira vez em anos, respirei fundo sem sentir dor. Atrás de mim, as luzes da mansão ainda brilhavam, mas já não me pertenciam. Eu caminhava rumo à rua, o som distante de gargalhadas se misturando ao eco dos fogos. A cada passo, deixava para trás não só um homem, mas uma versão antiga de mim, aquela que se calava, que se diminuía, que pedia para ser amada. Agora, eu não pedia mais nada. Eu era o próprio recomeço. Nos dias que seguiram aquela noite, a cidade parecia respirar junto comigo. O barulho dos fogos havia cessado, o brilho das luzes de Ano Novo desaparecera, e o silêncio que antes me sufocava agora soava como liberdade. Lembro-me de ter acordado no primeiro dia do ano sem o peso no peito que carreguei por tanto tempo. O sol entrava pelas janelas, dourando o chão da minha sala, e pela primeira vez em anos eu me senti em paz. Passei a manhã inteira sentada com uma xícara de café, observando o movimento lá fora. As pessoas iam e vinham, cheias de resoluções e promessas. Eu não fiz promessas. Eu já havia cumprido a minha, me libertar. Arthur desapareceu por alguns dias depois do jantar. O escândalo se espalhou pela família dele como fogo em palha seca. O homem que se achava o centro do universo virou motivo de cochichos e piadas entre os próprios parentes. A mãe dele, que tanto me olhava com desdém, tentou me ligar, talvez para pedir explicações, talvez para me acusar. Eu não atendi. Ela me devia silêncio, e foi exatamente o que lhe dei. Mais tarde, soube por conhecidos que Arthur havia voltado a morar na antiga casa dos pais. Vivia trancado, evitando sair, sustentado pela mesma família que o bajulava enquanto ele parecia vencedor. Sua empresa nunca se reergueu. Ele tentou abrir outro negócio, mas sem crédito, sem apoio e sem reputação, tudo desabou em poucos meses. A arrogância não paga dívidas e a vergonha, essa, não cabe em disfarces. Eu não o odiava. Pelo contrário, comecei a sentir algo parecido com compaixão. Ele foi o espelho distorcido daquilo que um dia eu poderia ter me tornado, alguém que tenta dominar o outro por medo de se sentir pequeno. Eu entendi, tarde demais, que algumas pessoas só sabem amar de um jeito, diminuindo quem está ao lado, para não se sentirem tão frágeis. Mas eu não era mais a mulher disposta a ser diminuída. Meu escritório prosperou. Depois da separação, comecei a recusar casos que não me traziam propósito. Passei a me dedicar àquilo que realmente fazia sentido, ajudar mulheres que, como eu, haviam sido silenciadas, manipuladas, apagadas dentro das próprias casas. Dei palestras, criei um projeto jurídico gratuito para vítimas de abuso psicológico e comecei a receber mensagens de mulheres que diziam: "Você me inspirou." Essas palavras me curavam mais do que qualquer vitória judicial. Era como se, ao ajudar outras, eu costurasse as partes rasgadas da minha própria história. Certo dia, encontrei um dos primos de Arthur em um evento social. Ele me cumprimentou com constrangimento, mas depois sorriu e disse: "Helena, todos comentam sobre o que você fez naquela noite. Foi lendário." Eu apenas sorri de volta. Não fiz nada demais. Só devolvi a mim mesma o respeito que deixei nas mãos erradas. A vida tem uma maneira curiosa de se ajustar quando a gente para de implorar por justiça e simplesmente age. Tudo o que Arthur me tirou, a voz, o riso, a confiança, o destino devolveu em dobro. Minha relação com meus pais também se transformou. Voltei a visitá-los com frequência. Meu pai, com seu jeito simples, me olhou certo dia e disse: "Eu sabia que você não deixaria ninguém te derrubar."
Eu ri, emocionada. Não é questão de derrubar, pai. É que, às vezes, a gente só precisa lembrar quem é. À noite, deitada na cama, pensava em como as coisas mudaram. O silêncio que antes me doía agora era um abrigo. Eu lia livros antes de dormir, via filmes sem medo de julgamentos e aprendi a dançar sozinha na sala. O som dos meus passos no piso frio era um lembrete de que eu estava viva, e inteira. Alguns meses depois, Arthur me mandou uma mensagem. Simples, curta. Desculpa. Fiquei olhando para aquelas palavras por alguns minutos. Não havia raiva, nem mágoa, nem vontade de revidar. Apenas um leve pesar. Apaguei a mensagem sem responder. O perdão, percebi, não precisava ser entregue. Ele já existia em mim. O tempo passou, e com ele, a lembrança dele foi perdendo cor. Hoje, às vezes, ainda lembro do carrinho de brinquedo, não com dor, mas com ironia. Guardei-o numa prateleira alta do meu escritório, entre prêmios e certificados. Não como lembrança dele, mas como lembrança de mim. Toda vez que olho para aquele pequeno brinquedo amarelo, lembro que gigantes não cabem em carrinhos, e nem em relações pequenas. Um ano depois, na virada seguinte, reuni alguns amigos em casa. Nada luxuoso, apenas boa música, boa comida e boas risadas. À meia-noite, quando os fogos começaram, olhei para o céu e fiz o meu brinde particular. A liberdade, murmurei. Os fogos estouraram no horizonte, e o reflexo da luz me fez lembrar da mulher que um dia se calou diante de todos, e da mulher que agora se erguia sozinha, sem precisar de plateia. Arthur ficou com nada, e eu fiquei comigo, o que, no fim das contas, sempre foi tudo. E naquele instante, eu entendi, o amor que eu buscava nunca esteve em outro alguém. Sempre esteve aqui, no mesmo lugar onde um dia eu pensei não encontrar mais nada. Em mim. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!